Bom dia, Carol Curimbaba. Como fomos de adaptação escolar aí? Nossa senhora, nem me fale. Bom dia, Lívia, Brunão e a todos que nos acompanham aí na PAN. Que desafio, hein? Meu filhinho já estudava no passado, mas foi um berreiro. Eu tive Ai, que ser ai. firme, dura, virar as costas e ir para a salinha do lado, ficar lá esperando. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Graças Toda a mãe Deus. passa por isso, né, É, Lívia? com certeza. O meu também ficou gritando ontem. Falei, gente do céu, todo ano essa história, meu Deus do céu. A gente sobrevive, o coração fica daquele jeito, a gente manda mensagem depois, mas no final dá tudo certo. A gente que sofre à toa, né, Carol? Exatamente. Mas a gente é firme, a gente aguenta. É isso aí. Carol, nas últimas horas, vamos dizer, né? Ó, o Lucas Caruso também mandando um beijo, um bom dia pro Ricardinho de São Ricardo hoje. Olha aí, obrigada, Lucas Caruso, pela participação. Ainda bem que eu mandei o abraço pro Que Ricardo. audiência que a gente tem, Tá hein, vendo, Lívia? Carol? O pessoal vai mandando no WhatsApp da gente, depois a gente fica perdido. Daqui a pouco aparece mais gente aqui. Ô, Carol, a gente tava falando, né, no WhatsApp, falando nisso, e ontem, acho que nos últimos dias, BNDES é a pauta do momento. Aí, quando a gente acha que tem uma declaração daqui, o ministro vem e fala que a saída de uma empresa não preocupa. É preocupante, não é? Sem dúvida. Então temos dois temas bons aí. Sim, Primeiro a questão do BNDES, né? Que ontem sim. foi a posse do Mercadante. E a do É, Uber também, né? a gente sempre vai torcer para que funcione, né? O Sim, Mercadante é economista. Até quando você vai ver a trajetória dele, ele tentou se descolar do PT naquela época de crise, de corrupção. Mas é um petista, com a cabeça petista, mais de esquerda, mais progressista, e que vamos ver o que vai acontecer, né? O discurso dele, inclusive, teve pontos interessantes, teve pontos desinteressantes. Ele falou muito sobre os novos direcionamentos, né, do banco, principalmente falando muito sobre economia verde, sobre inclusão, fazer linhas de crédito para mulheres negras. Então, vamos ver até onde isso realmente se concretiza. Eu acho que bons movimentos assim, principalmente de inclusão, são muito bem-vindos e também de proteção ao meio ambiente são muito bem-vindos. Aí ele, só que, claro, né, tem que falar o lado complicado. Ele falou até, poxa, o ministro Fávaro, né, da Agricultura, falou que o Brasil é o celeiro do mundo, mas não podemos só vender commodities. O engraçado é que essa visão antiga sobre a nossa produção agropecuária esquece que por trás de uma espiga de milho tem uma tecnologia embarcada, tem um conjunto de empresas por trás para fazer semente, insumos como fertilizantes, defensivos, e até mesmo das máquinas, né? E também os agrônomos que são cada vez mais competentes, são incríveis. Os agrônomos brasileiros são os melhores sim. do mundo, não tenho dúvida de falar. Então, assim, a gente naquele milho ali, naquela commodity, tem uma indústria por trás de tecnologia e que eles esquecem de falar, acho que talvez não saibam, né? Mas enfim, e aí vem Lula dando declaração, porque ele não é a favor de um Banco Central independente, ele quer controlar a taxa de juros, Sim. lembrando que o mundo inteiro está com juros elevados para controle da inflação que foi causada por conta da pandemia, né? Uhum. Então, assim, aí vem. Olha isso, Alckmin a gente já sabe que vai estar lá apagando fogo, mas vem Haddad, gente. Quando que a gente pensou que ia falar Haddad é uma cabeça um pouco mais controlada e está tentando apagar esse fogo? Fala, não, a gente vai entrar em conjunto, vamos dialogar. Mas assim, a gente sabe que Lula fala para a grande massa, né? Mas é complicado, porque quando ele dá declarações como essa, por exemplo, o dólar sobe, assusta investidores estrangeiros, porque eles não querem que o governo controle, né, a taxa de câmbio, isso tem que ser independente mesmo. A taxa de câmbio, não, perdão, os juros, né? Uhum. Então, afasta os estrangeiros, o dólar sobe, aquela complicação, pior inflação. Assim, a gente tem que ser justos, Lívia. Aquele discurso de caixa preta do BNDES, que foi a base da campanha do Bolsonaro em 2018, logo no começo eles já tiveram que admitir, inclusive o então presidente do BNDES quase foi demitido, né, para falar que não existia caixa preta nenhuma, mas Uhum. a gente sabe que não existia caixa preta, só que existia um direcionamento político para que dentro das regras, dentro daqueles empréstimos feitos,
Por exemplo, os empréstimos tão polêmicos feitos aí para os nossos países vizinhos, grandes irmãos, eles eram feitos com uma taxa bem baixinha, um prazo bem longo e com garantias muito frágeis, né? Tudo dentro das regras, mas assim, esse era o direcionamento político, por isso que Guido Mantega ainda é processado por gestão fraudulenta. Ou seja, a caixa preta talvez seja uma caixa cinza, mas é um cinza bem escuro, viu, Lívia? E ainda nesse gancho do BNDES, né, fica nessa, porque segundo, né, informações aí divulgadas, né, na Jovem Pan também, ele confirmou uma dívida, o presidente confirmou uma dívida de Cuba e Venezuela com o BNDES, e aí culpa o Bolsonaro. Então eu acho assim, não vai acabar isso nunca, gente. Pelo amor de Deus, já estamos aí em fevereiro, já assumiu desde outubro do ano passado, né? Porque vamos assim, a água já tá rolando. O outro presidente, ninguém nem sabe se está vivo mais, porque não deu mais as caras também. Enfim, e aí sempre vai culpar o outro. É interessante falar justamente dessa questão da dívida também, que tem um ponto importante. A inadimplência, principalmente de Cuba, começou mais forte na época de gestão do Temer. Por quê? Porque ele acabou com aquele programa dos mais médicos, né? Vocês lembram? A gente dava dinheiro, coitado dos médicos cubanos, recebiam só um pouquinho aqui, mas grande parte do salário deles ia para o governo ditatorial cubano. E com esse dinheiro, eles pagavam as dívidas que eles tinham, parte das dívidas que eles tinham com o BNDES. Uma vez que o Temer cortou essa mamata, né? Aí eles não tinham mais como pagar. Então a solução é vamos dar calote, né? E quem paga o calote no BNDES acaba sendo, de uma forma, o Tesouro Nacional. Ou seja, nós, Lívia, já preparou o bolso hoje? É sempre assim, né? Além o Rangel outro dia mandou bom dia. Falou, já estão trabalhando, gente, que a gente tem que sustentar mais 4 países. É complicado. E ainda nessa saiu, acabou... Notícia fresca que acabou de divulgar, né? A presidente do Partido dos Trabalhadores, dona Gleisi Hoffmann, afirmou ontem que o Banco Central é o entrave do desenvolvimento do Brasil. Para o desenvolvimento do Brasil. E ela fala, né? Ela afirmou lá no Rio de Janeiro ontem, representa aí... Cadê? Representa o entrave para o crescimento do Brasil ao fixar a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75. Segundo ela, a demanda do país está enfraquecida e não pressiona a inflação. Vai tudo nisso que você já falou, né? E aí parece que é todo mundo para falar o mesmo discurso em vários pontos para ver, sei lá, o poder de convencimento de repente, ou até que ponto somos leigos. Para desestabilizar, né? Parece que só quer desestabilizar, porque não faz sentido fazer uma declaração dessas, Lívia. Eles podem internamente conversar, discutir, brigar, mas para fora você tem que representar uma estabilidade, né? E só para explicar para o pessoal por que essa tal taxa de juros aí é ruim quando ela fica muito alta. Ela é ruim por um lado, mas é bom por outro, né? Quando você deixa a taxa de juros alta, você acaba desestimulando um pouco investimentos. Então, por exemplo, o empresário fica mais vantajoso para ele investir, tem um juros mais alto aí no mercado. Uma das coisas, tá? Só para dar uma visão bem mais simples. Ele acha melhor guardar o dinheiro dele ali do que investir de fato na produção, porque o juros está tão alto, para ele pegar empréstimo. Então, ele prefere deixar o dinheiro ali dele guardado, rendendo, do que fazer investimentos. Então, desestimula, entre várias outras coisas, né? Mas, só que ele precisa a taxa de juros alta para justamente com esse desestímulo né, do mercado, a inflação acaba baixando. Então, é um jogo difícil ali, que tem que ser feito mês a mês e sentindo, só que não é com esse tipo de declaração de guerra à independência do banco que vai resolver alguma coisa, né, Lívia? Guerra à independência é ótimo, é bem isso. Carol, e aí nisso tudo, né, a gente tá vendo, o Marcelo na semana passada falou dessa questão aí dos motoristas de aplicativo aqui, trouxe aqui a questão dessa regularização, que isso poderia espantar aí o Uber do país e tudo mais. Aí veio o ministro e falou assim, tô nem aí, deixa aí, quer ir embora, vai. Isso, tá tudo bem? Não, Lívia, e ainda coloca os Correios na parada, né? Nossa senhora, eu tô rindo demais aqui para não chorar, viu? Esse ministro, eu já falei desde logo que ele foi nomeado, eu fui fazer uma pesquisa aprofundada, né, de quem e ele é esquerda petista raiz, assim. Então, a visão dele vai ser uma visão
contra o empregador, aquela coisa antiga, sabe? Que o Aham. funcionário é um pobre coitado que não pensa sozinho, obrigação de pagar o sindicato, sabe? Aquela visão bem antiga, esquece do home office, esquece dos aplicativos. E aí vem ele e me fala que quer que os Correios são capazes de fazer um Uber. Lívia, se nem o Vale do Silício consegue fazer alguma coisa para concorrer, quem dirá o inteligentíssimo Estado brasileiro? Agora você imagina, eu até postei no meu Ai, Twitter. ai. Imagina um Uber feito pelo Estado brasileiro. Ó, primeiro que todos os motoristas vão ganhar a mesma coisa, independente do quanto eles rodarem, independente da eficiência deles. Sim, Nota por eficiência, de forma nenhuma, porque isso é abuso, né? sim, Que mais? Quanto de quilômetros rodados vai ser controlado? Ele não pode exceder o número de quilômetros rodados, porque senão faz mal para a saúde, aquela coisa tal, né? exato. E, bom, se é dos Correios, meus amigos, se preparem para chegar atrasado em todos os seus compromissos. Porque vai ser assim. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem 1,5 milhão de brasileiros que fazem renda adicional com aplicativos. Eu sou a favor de alguns acertos, assim, principalmente quando se fala, poxa, acontece alguma coisa dentro do carro, o Uber vai se responsabilizar, não vai. Até alguns cursos para os que estejam disponíveis assim, né? Mas não que os motoristas sejam obrigados a fazer. Eu sou liberal demais para essa área, né? Eu acho que só questões de segurança, eu acho que a empresa tem que estar ali parceira, porque inclusive incentiva a empresa a ser mais rígida, né, com a qualidade dos seus motoristas. Mas agora, é uma chance que essas pessoas têm, e você fala com o Uber, ele vai fazer a conta, ele vai perceber que ele não quer ficar preso ali nas amarras da CLT, se ele pode Sim, ter o Uber como um segundo emprego, ou se ele pode, se ele quiser trabalhar 12 horas num dia e outro dia não trabalhar nenhuma hora, ele faz o seu horário. Então, assim, tem coisas para se ajustar, sim, alguns detalhes, mas em geral tem que deixar livre. Por quê, pessoal? É lindo esse mundo que a gente pinta de, poxa, o Uber tem que contratar todo mundo, pagar FGTS para todo mundo. Só que aí a operação não se torna viável. Aí a operação vai ser muito cara e que a gente vai pagar um serviço mais caro do que um táxi, por exemplo. sim. Não, a gente está lá para uma competição interessante. Então a empresa vai fechar e vai embora. É isso que vai acontecer. Então, o mundo ideal é a liberdade dentro de alguns conceitos de segurança que eu acho que a empresa tem que sim Sim. estar envolvida, né? Tem que ficar em cima. Então, mas assim, gente, Uber dos Correios, só faltava essa para a gente começar nossa semana. É bem isso. E lembrando também, né, nessa que você disse aí do emprego alternativo e tudo mais, o Uber ele surge nos Estados Unidos no período de crise, né, como uma forma de um respiro pro pessoal que perdeu muita coisa, enfim. E aqui, no Brasil, quando chega o Uber, teve toda aquela guerra. E o táxi, não sei o quê, meio que criou-se uma rivalidade que hoje em dia é levada ok, de forma ok, nas grandes capitais mais intenso, né, o movimento, tanto que um dos aeroportos lá do Rio de Janeiro tem uma, como é que fala? Um hall já, né, da Uber mesmo, gigante ali. Quem quer pegar táxi vai para um lado, quem quer pegar Uber vai para outro, e eles têm toda uma estrutura já para receber o passageiro e tudo mais, né? Não só o aplicativo. E tantos outros aplicativos que surgiram depois, né, do Uber. O Uber não veio por um acaso, né? Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração e falar que tá tudo bem, eu acredito que não tá, porque tem uma credibilidade na marca já. Sem dúvida, Lívia, não dá para a gente retroceder, né? E a Não. minha preocupação grande com esse novo ministro do Trabalho é que provavelmente ele vai querer mexer. Claro que a gente tem, lembrando, um Congresso mais à direita, né? Apesar de que os presidentes, tanto da Câmara quanto Ai, do ai. Senado, estão agora relativamente alinhados com o presidente Lula, mas a gente tem um Congresso um pouco mais conservador, o que vai dificultar certas mudanças esdrúxulas, como provavelmente o ministro do Trabalho vai querer fazer na legislação trabalhista realizada, essas mudanças foram realizadas no governo Temer e fizeram com que o Brasil pudesse empregar com muito mais confiança, né? Então, o objetivo de uma lei trabalhista tem que ser facilitar a empregabilidade para o empregador ficar confiante de empregar e não ser algo imensamente caro, principalmente nos tributos, né? Eu acho que o funcionário tem que receber o dinheiro dele, né? O governo tem que ficar guardando o dinheiro do funcionário, mas enfim.
e ser algo que facilite ali a negociação e preserve direitos dos trabalhadores, que é extremamente importante, sim. Não dá para também ser totalmente solto, totalmente livre, sem regras. Mas o que o petista, mais uma vez, quer é abraçar o trabalhador como se ele não tivesse cérebro, não pensasse, não tomasse decisões por si, não fosse capaz de fechar um contrato com o empregador que seja melhor para as duas partes, né? E pegar sempre o dinheiro do contribuinte e guardar aquele montante do fundo de garantia, enfim. Aquela velha história que a gente já sabe, né, Lívia? Eles não se atualizam. É bem isso, né? O 3.0, como você disse aquele dia, não veio. Ai, Cris. Vamos aí, aguardar, mas meu serão Deus. 4 longos anos de muito, muito papo para contar aqui, hein, Lívia? E a gente em busca das boas notícias. A gente não arredou essa missão, né? A gente tá firme nessa busca. Não, estamos firme. Até de vez em quando eu falo uma coisinha ali, outra ali, mas logo um segundo depois que você fala, já vem uma declaração bem contra. Mas vamos tentando, a gente segue firme, Lívia. É isso aí. Carol, só registrando a participação do pessoal aqui, antes de te dar, porque o pessoal manda bom dia quando você está participando aqui. O Alberto dos Santos mandou bom dia, ótimo programa. O Álvaro Siqueira está participando ali, daqui a pouco eu leio ali, porque a participação dele a Carol pode responder. Chegou aqui no WhatsApp da rádio, Josué Rodrigues mandando bom dia. O Erasmo também está nos ouvindo e mandando bom dia. A Amanda Morté no Facebook também mandou bom dia, que está nos ouvindo. E o Sérgio também, Sérgio Caruso, um bom dia. E aí agora a gente vai para o Álvaro Siqueira. Interrompendo a viagem para desejar um bom dia para vocês, que são maravilhosas. Vejo que os Ruge abriram guerra contra a independência do Banco Central com a intenção de terem o controle e mirando o BNDES. É o comentário dele. É aquela coisa, né? Tudo tem uma segunda intenção ali, né, Carol? Não, sem dúvida. Isso com certeza faz total sentido. E outro ponto importante também é que, como eu comentei aqui, uma taxa de juro alta desestimula, né, a economia, desestimula o consumo. E o governo, aí é mais uma visão mesmo de governos progressistas, que eles ainda acham que um Estado consumidor, extremamente consumidor, as pessoas comprando muito, é uma forma de resolver, na verdade, é a única forma para eles de resolver os problemas econômicos do país. Não é. É claro que a gente quer estimular o consumo, né? Quer que as pessoas possam parcelar em anos aquela geladeira e que seja juros baixinhos. É claro que a gente quer isso, né, Lívia? Mas ter aí responsabilidade fiscal, tanto do Estado, quanto estimular essa irresponsabilidade fiscal do cidadão, não é um resultado, né? Não é o caminho. Isso sempre gera distorções, Lívia. A gente pode ver na época do Lula que ele baixou muito os juros para compra de caminhão e muita gente acabou comprando caminhão. O que aconteceu? Inchou o mercado e virou essa guerra, né? Dos caminhoneiros que, assim, são fretes extremamente baratos. Claro que o mercado vai se ajustando, extremamente baratos, porque muita gente tinha caminhão por conta dos juros baixinhos. E aí ficou muita gente a ver navio com caminhão parado na frente de casa, porque não compensava sair de casa, né? Aí sobe gasolina, aquela bagunça toda. Então, estimular algo de forma tão não natural, né, sempre dá distorções ruins para o mercado. Então, acho que falta o governo petista se atualizar um pouquinho. Tem gente boa que está tentando colocar isso na cabeça deles, mas Lula tá gritando, falando baboseira demais, viu? Precisa do médico de novo, né? O médico tinha falado que ele não podia falar, mas acho que já teve alta. Que ele já voltou a falar de novo. Teve uma época que ele estava contido ali na fala. Agora já liberou de novo. Já teve alta vou falar médica. Sinceramente, Bolsonaro era igualzinho. Não sei se você lembra, que até teve uma época que ele teve algum problema, não lembro se era na garganta, na língua. Então, é a melhor hora. Foram 2 dias de paz que a gente teve no governo dele, então... logo no começo. Aí depois voltou a falar. Eu preciso ter um papo com esses médicos. Passar um super bonder na boca dele. Meu Deus do céu, não sei, é tudo. Não vou falar que é mais do mesmo, porque eles são linhas diferentes, mas a boca continua sendo a maior inimiga de ambos. Exato. E eu, sinceramente, eu acredito que se Bolsonaro tivesse falado um pouquinho menos, ele teria sido reeleito. A gente nunca sabe, previsão do futuro a gente nunca sabe, né? Mas teria ajudado bastante a diminuir a rejeição dele, porque o governo
bom para muitos lados, principalmente economia, ele fez, né? Com certeza. Edivaldo Gonçalves também chegando, dando bom dia. Márcio Camaria, bom dia. BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Socialista. Tudo do Estado para os amigos do rei. Fica no ar. Em resumo, é isso. Carol, obrigada pela participação nessa terça-feira. Terça-feira que vem temos mais declarações de mais ministérios. Enfim, agora não para. Mais tititi vindo diretamente de Brasília. Um abração para vocês todos, até terça que vem. Um abraço. Pessoal, só comentando aqui, o Álvaro disse que concorda com a sua fala, Carol, mas vê a intenção de colocarem nosso dinheiro através do BNDES para financiar nossos amigos vizinhos. Tá dando Sem muita dúvida. polêmica Ele já isso comentou, também, né? Na última viagem que Lula fez na primeira viagem, né, que ele fez para o exterior, que foi aqui na América Latina, ele já saiu distribuindo dinheiro aí para a turma. Então, vai ser assim. Vamos aguardar, que o pessoal tá meio que se manifestando contra, né? Eu vi alguns senadores, alguns deputados já dizendo que não concordam com o fato de financiar outros países, né? Mas vamos aguardar aí, tem muita água para rolar. Vamos aguardar. Beijo, Carol, boa semana. Um beijo, até terça que vem. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. 8h28, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, mais notícias da PAN, mais polêmicas por aí. Vamos falar de Zona Azul hoje, aqui para São João da Boa Vista, hein? Você que está nos ouvindo.